Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o nosso presidente em exercício, o senador Marcelo Castro, os demais senadores, deputados presentes, os demais componentes dessa mesa. Senador, em nome da CNT, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de participarmos dessa audiência pública e manifestar o nosso testemunho da importância dessa discussão, da importância desse diálogo na condução do processo de reforma tributária. É um processo complexo, é uma reforma que tem um impacto muito grande na nossa economia, na nossa sociedade, e eu que venho participando desses processos, posso perceber que essas audiências públicas, elas contribuem tanto para a democracia, quanto para o amadurecimento do projeto, do processo. Então, eu vejo que até o próprio PLP 68, que é mais recente, que ele vem amadurecendo, e a gente vê que o Poder Legislativo, assim como a Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, que eles estão sempre com os ouvidos atentos para todas as demandas que os setores têm apresentado. Eu não tenho dúvida, da mesma forma que o senador Armando apontou, de que nós temos um grande avanço com a aprovação da reforma tributária. Eu confesso que achei que não estaria viva para ver esse momento e fico muito feliz de poder participar de uma reforma tão importante. Muitos avanços nós conseguimos para o setor de transporte, entretanto, alguns pontos ainda nos causam preocupação, principalmente alguns pontos que foram trazidos pelo PLP 68. Então, o primeiro ponto que que é a principal pauta da CNT nesse momento é com relação ao transporte internacional. Então, no contexto que é hoje, tanto quando um transportador pega uma mercadoria no exterior e traz para o Brasil, ou quando ele leva do Brasil para o exterior, essas operações são totalmente desoneradas, tanto do ponto de vista do PIS e da COFINS, quanto do ICMS. Só que o PLP 68, ele estabelece uma condição para que o transporte seja considerado exportação, que é a condição de que o contratante seja uma empresa residente ou domiciliada no exterior. Com isso, se uma empresa brasileira, uma exportadora brasileira, contrata uma empresa de transporte para pegar a carga no Brasil e entregar, por exemplo, num país do Mercosul, isso vai ser tributado. E essa tributação é totalmente contrária aos próprios preceitos da reforma. E isso tem uma consequência nefasta para o setor de transporte brasileiro, porque as transportadoras brasileiras vão ter um ônus maior do que as estrangeiras. E isso vai fazer com que os exportadores brasileiros passem a contratar empresas estrangeiras, principalmente, como eu disse, no âmbito do Mercosul, que é onde usa o transporte rodoviário de carga, e porque as empresas do Mercosul, elas vão ter um preço menor, uma vez que, do ponto de vista delas, não tem nenhuma oneração tributária, elas, o que for pago a título de tributação na importação do serviço, vai gerar crédito para a exportadora no Brasil e não vai ter nenhuma burocracia para o exportador brasileiro. Então, a CNT gostaria de ressaltar que, a permanecer essa determinação, está se criando uma concorrência totalmente desleal entre as empresas estrangeiras e brasileiras, que eu acredito que não seja o objetivo nenhum dos idealizadores da reforma tributária, de que o transporte brasileiro fosse onerado e que a gente tivesse essa desvantagem com relação ao estrangeiro. Então, é por isso que nós apresentamos uma emenda que já foi acolhida, que é a emenda 1346, que trata da retirada dessa condição, na esperança de que o Senado entenda a importância de que não exista essa exigência de que o contratante seja residente no exterior e permita que as exportadoras brasileiras possam contratar as transportadoras no Brasil para poder fazer o frete e entregar essa mercadoria no exterior. Um outro ponto importante para o setor de transporte, e agora com relação ao transporte de passageiros, é o transporte intermunicipal e interestadual. O transporte interestadual e intermunicipal
tanto rodoviário como hidroviário e aquaviário, eles estão submetidos a um regime especial que até agora nós não conseguimos saber que carga tributária ele vai estar submetido. Remete-se à manutenção da carga tributária atual, remete-se a uma metodologia de cálculo, mas isso não foi apresentado para o setor até o momento. E se nós pensarmos, uma parte do transporte interestadual e intermunicipal, ela concorre com a aviação regional, a qual foi concedido um desconto de 40% da alíquota básica. Então, nós temos também uma concorrência, o transporte rodoviário, hidroviário e ferroviário, mantendo uma carga tributária cheia, enquanto que o aéreo ganha uma vantagem competitiva de 40% de desconto. E nós temos que entender que o nosso país é grande e quem usa o transporte rodoviário é a população de baixa renda. Então, se nós não tivermos uma sensibilidade com relação à tributação do transporte interestadual e intermunicipal, nós vamos estar impedindo as pessoas de se locomoverem no Brasil, porque não é a parcela da nossa população que tem acesso ao transporte aéreo é uma parcela reduzida. E uma outra questão também, que foi uma emenda que já foi apresentada, que é a emenda 1126, é um simples ajuste de redação. Na isenção do transporte urbano, foi mencionado o transporte urbano, semiurbano, mas não foi mencionado o transporte suburbano, que é um sinônimo do transporte metropolitano. E caso o suburbano não apareça expressamente no dispositivo legal, ele vai ser excluído da isenção, porque não se pode isentar por analogia. Então, é muito importante esse ajuste redacional no sentido de incluir o transporte suburbano, que é um mero sinônimo do transporte metropolitano. Um outro ponto que tem muito impacto no setor de transporte é a adoção do princípio do destino. Um objetivo da reforma levar toda a tributação do destino para promover o desenvolvimento regional, só que algumas exceções precisam ser feitas em razão da própria operacionalização desse critério do destino. Uma exceção que foi promovida é com relação ao transporte rodoviário de passageiros. No transporte de passageiros, o fato gerador vai ser considerado ocorrido no início do transporte. E a CNT, então, vem buscar que esse critério também seja aplicado ao transporte de cargas. Nós temos hoje uma capilaridade do transporte de cargas gigantesca e fazer com que a tributação, todas as obrigações acessórias, como foi apontado aqui, considere a tributação do destino, pensando em transportadoras que entregam em vários locais do país, esse custo de conformidade é muito alto. Então, seria importante que também, no caso do transporte de cargas, fizesse essa exceção para que o imposto incidisse no início e não no final, no destino, em cada cidadezinha onde as mercadorias são entregues. E também temos uma questão do vale-pedágio. Eu acho que no decorrer das discussões não ficou claro o que é o vale-pedágio. Então, quando uma empresa contrata uma transportadora, ela, por lei, é obrigada a fornecer um valor, como se fosse um vale-refeição, relativo ao vale-pedágio. É uma obrigação imposta por lei e que o embarcador tem que prover o recurso na hora que o caminhoneiro estiver passando nos vários postos de pedágio. E, de acordo com a lei que cria o vale-pedágio, esse valor ele não pode sofrer incidência de tributos. Entretanto, no PLP 68, esse valor compõe a base de cálculo do IBS e da CBS, e um dos nossos pleitos é que não exista
essa incidência sobre o Vale Pedágio e que a tributação do transporte não seja onerada em razão da inclusão dessa verba, cuja tributação é proibida por lei atualmente. Então, eram essas as considerações da CNT. Agradecemos muito, mais uma vez, a oportunidade de participarmos do processo e estamos à disposição para os debates.